Olá, tudo bem? Estamos de volta, dando continuidade à resolução da prova de Ciências da Natureza do Enem 2012. Vamos para mais uma questão. Vamos agora para a questão de número 82 do caderno correspondente à prova branca. A questão 82 é uma questão que trata sobre radioatividade, um assunto também presente em todas as provas do Enem. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Física na Escola, volume 8, 2007. Então veja, o que é a irradiação? Será que essa companhia aérea agiu corretamente ao tomar cuidados com esse material hospitalar que foi esterilizado por irradiação? Será que esse material hospitalar representava algum risco para a saúde humana, para a saúde dos passageiros daquele voo? A resposta é não. Na verdade, eles confundiram aí irradiação com contaminação. Irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação solar, só que essa exposição ocorre à distância, sem necessidade de contato físico. Ok? Irradiar, portanto, não é contaminar. Nós temos aí duas figuras. A primeira figura, aí sim, o material radioativo entrou em contato direto com a pele, com o braço de um indivíduo. Aí é uma contaminação. Agora, o próprio braço também da pessoa é radioativo, porque ele está contaminado com material radioativo. Ok? Agora, a irradiação não. Você coloca ali o material radioativo que vai emitir radiação. A radiação são ondas, né, de alta energia, como por exemplo a radiação gama, ou partículas, emissão de partículas, onde as mais comuns são as partículas alfa, partícula beta, né? E a radiação gama são ondas, ondas de grande potencial energético. Então aqui não está havendo contato direto, né? A radiação está sendo emitida à distância. Então o braço agora ele não é radioativo, ele não está contaminado. Desculpem, ele foi irradiado, não contaminado. Ok? Então nós temos aqui uma das utilizações da irradiação. Observe a primeira figura, você tem aqui uma batata que foi irradiada com radiação gama, e aí, mesmo após meses de armazenamento, não apodrece, não há brotamento. Já se a batata não foi irradiada com meses de armazenamento, por melhores que sejam as condições, você tem apodrecimento da batata e germinação. Ok? Então, a irradiação dos alimentos é um método muito eficiente de esterilização desse alimento. Não vai haver formação de broto, senão vai apodrecer. Porque micro-organismos que eventualmente estariam nessa batata, que iriam favorecer o seu apodrecimento, são mortos pela irradiação. Ok? O mesmo acontece, por exemplo, com a cebola. Uma cebola irradiada, mesmo após meses de armazenamento, não há brotamento, não há formação de raízes, não apodrece. Já uma cebola não irradiada, após meses de armazenamento, ela vai brotar, ela vai enraizar, ela vai apodrecer. Ok? Então a irradiação é um método muito eficiente para a conservação de alimentos. Então a decisão tomada pela companhia foi equivocada. Por quê? Item A, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Correto. O material que foi irradiado não se torna radioativo. Aquele material médico hospitalar irradiado não ficou radioativo. Ele se tornou esterilizado, né? Não tem mais micro-organismos ali que podem causar doenças, ok?
É o item A. Os outros itens. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação. Não. A radiação ela consegue atravessar paredes, até mesmo concreto, dependendo da sua espessura. Um material muito denso, como o chumbo, aí sim, ele é bastante eficiente para fazer parar a radiação. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. O material não está contaminado com radiação. Item D. O material irradiado emite radiação. Está falso. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. O material em nenhum momento passou a emitir radiação. Então não precisa você esperar o decaimento radioativo, né, para que ele pare, ou então que ele chegue a um nível de radiação que não seja mais tóxico ao ser humano. Né? Está falso também o item. Então essa questão de radioatividade, com outros assuntos, né, como a fissão nuclear, fissão significa quebra, que ocorre nas usinas nucleares, a fusão nuclear, que é a junção de núcleos menores, núcleos de hidrogênio, em núcleos de hélio, que ocorre no Sol, fusão nuclear, transmutação nuclear, que é a conversão de um elemento radioativo em outro, quando o elemento emite uma partícula alfa ou emite uma partícula beta, ele se converte em outro elemento. Isso a gente chama de transmutação nuclear. São termos que em outras questões vão estar presentes, e aí eu vou fazer um aprofundamento, porque são assuntos e termos que você tem que conhecer para acertar as questões de radioatividade do Enem. Ok? Um grande abraço, até a próxima questão.